Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Bastidores do Poder, debate por Santa Catarina. Estamos começando mais um programa aqui diretamente de Criciúma. Hoje estou gravando aqui em Florianópolis e já estamos dividindo tela com o querido Fabiano Rambo, com o Dom Schiavi e também com o nosso excelentíssimo senador Jorge Seife nos representando lá em Brasília. Daqui a pouco se junta a nós aqui também o nosso decano, o querido Príncipe Paraíso, para debatermos com o senador. Fabiano, bom dia para você. Aliás, boa tarde para você, Fabiano. Estou aqui todo deslocado com essa questão da mudança de cidade aqui momentânea. Seja bem-vindo, Fabiano. Satisfação estar contigo, Almir. Senador Jorge Seife, o qual tenho também um apreço muito grande pela sua competência, o seu trabalho também junto aos catarinenses no Senado Federal. Vai ser um grande programa hoje. Vamos cumprimentar o querido Dom Schiavi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Rambo. Boa tarde, senador. Uma honra tê-lo aqui presente. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e web espectadores também. Show de bola. Vamos falar então com o senador Jorge Seife, que fala diretamente de Brasília. Senador, muito obrigado por aceitar falar com a gente mais uma vez. O senhor já participou desse programa aqui em outras oportunidades. É um prazer sempre falar contigo. Senador, eu queria começar falando sobre um tema muito pertinente, inclusive está em pauta hoje aí em Brasília e o Senado já aprovou, que é a questão da reciprocidade na questão da taxação dos Estados Unidos. Eu tenho uma avaliação que o Brasil deve se posicionar, obviamente, com muita cautela, com muito cuidado, e até levando em consideração que o Brasil recebeu a menor taxação daquelas propostas pelo presidente Donald Trump em relação a outros países. Não sei se querer retrucar agora, querer reciprocidade agora seria um bom movimento, mas o Senado aprovou e agora vai ser encaminhado também pela Câmara para a sanção do presidente. Qual que é a avaliação do senhor em relação a esse tema? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Almir, bom dia, Fabiano, bom dia, Dom, bom dia aliás, boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan Criciúma e obrigado mais uma vez pelo espaço. Na verdade, Almir, eu entendo que a questão da reciprocidade é muito importante. Inclusive, tem um outro projeto que está sendo relatado pela senadora Tereza Cristina sobre essa mesma equidade com as questões ambientais de outros países que fazem proteção do agronegócio contra os nossos produtos de agronegócio, e a reciprocidade é muito importante. Ou seja, quer exportar alguma coisa do agronegócio para o Brasil, tem que ter floresta de pé, tem que respeitar a questão de demarcação, de ter proteção ambiental, as mesmas regras que nossos produtores estão submetidos, código florestal, etc, etc. Então, quanto às tarifas do Trump, eu acho que a reciprocidade é uma questão natural, já que, do nada, eles sobretaxaram. Inclusive, na minha avaliação, foi um grande tiro no pé que eles estão dando, porque, por exemplo, nós produzimos, por exemplo, muito aço para enviar para eles, e eles lá, a construção civil é muito diferente da do Brasil, e eles usam estruturas de aço, eles usam muito mais aço nas construções de prédios, galpões, casas, do que aqui no Brasil. A tecnologia, o método de construção é diferente. Então, eu avalio que é uma medida natural, tanto que teve, se não me engano, mais de 70 votos, situação e oposição votaram a favor. É uma medida econômica, já que vocês sabem que eu sou entusiasta do governo Trump, eu sou entusiasta do modelo americano, da democracia americana, da liberdade de expressão americana, mas nessa questão de economia e barreiras de proteção, se foi feita uma restrição, se foi feita uma dificuldade, aumentou-se a dificuldade e impostos para que nossos empresários, nossos produtores enviem produtos para os Estados Unidos, eu acho que é natural que o Brasil também adote medidas equivalentes para equilibrar o jogo. Olha, senador, eu até lhe parabenizo pela sua posição, porque realmente o senhor sempre tem uma posição muito centrada em relação ao que diz respeito aos interesses do Brasil. Esquece a questão da direita, esquerda, da polarização, e o senhor sempre atento à defesa dos interesses da nossa nação, que está acima de qualquer partidarismo político. Mas, senador,
até te surpreendeu, de certo modo, essa iniciativa do governo Trump de taxar outros países? Eu não sou um especialista em economia, o Fabiano entende mais, mas, por exemplo, isso pode terminar por gerar uma recessão lá no governo americano, o que não é bom para ninguém, porque se os Estados Unidos não estiver bem, isso vai refletir no mundo, né? O senhor avalia também assim? Olha, deixa eu te falar agora um outro ponto de vista. Te agradeço aí pelas suas palavras. Vamos lá. Qual é a intenção de Donald Trump e do governo Donald Trump aumentar as taxações? Na verdade, são duas. Primeiro, que existia, isso aí são dados, são fatos. Primeiro, que vários países que exportavam para os Estados Unidos sem serem cobrados lá, sem taxação americana, quando o produto americano vinha, caso do México, caso do Canadá, caso da China, quando produtos americanos eram enviados para esses países cobravam taxa dos Estados Unidos. Quando esses países enviavam produtos para os Estados Unidos, não cobrava nada devido à liberdade econômica. Então, o Trump quer equilibrar esse jogo. E se eu fosse Donald Trump, olhando que países taxam meus produtores e meus produtores e os produtores deles não são taxados no meu país, eu adotaria medida semelhante. E uma segunda questão não menos importante, que ele prevê com essa medida de taxação de produtos de outros países. Ele quer promover a reindustrialização dos Estados Unidos da América. Há 20, 30 anos atrás, devido à ganância do mundo, devido à sede por mais lucro, empresas como Nike, empresas como Adidas e tantas outras, cosméticos, têxteis, produtos industrializados, tudo passou a ser fabricado na China. Por qual motivo? O trabalhador brasileiro tem um custo, é um custo alto, porque ele tem 13º, ele tem férias, ele tem seguridade social, ele tem FGTS, ele tem auxílio disso, auxílio daquilo, beleza. Na China, nós sabemos que era um trabalho escravo ou semi-escravo. A pessoa lá, para comer, para sobreviver, ele precisava trabalhar igual um condenado para as empresas chinesas. Isso já melhorou, já mudou, órgãos de proteção da dignidade humana, direitos humanos, têm feito um trabalho muito forte na China para acabar com esse trabalho escravo. Mas nós sabemos que, majoritariamente, o chinês tem um custo muito pequeno para as indústrias, porque ele trabalha para comer, ele trabalha para sobreviver. Ele não tem a comida do dia seguinte. Ele precisa realmente se esforçar, trabalhar nas fábricas, nas indústrias, que o mundo inteiro começaram a promover lá devido aos baixos custos de mão de obra. E o Trump, com todo esse movimento, o que ele quer? Quer forçar que as indústrias americanas... Forçar não, digamos, promover que as indústrias americanas que se instalaram fora dos Estados Unidos, fizeram base na China, volte a produzir, a empregar e a trabalhar em solo americano. Seria também essa medida, isso é a justificativa dos membros do governo americano, de, além de ter equidade nas negociações internacionais, também promover a reindustrialização dos Estados Unidos. No caso, eu, mais uma vez, repito, se eu fosse Donald Trump, eu entendo que essas medidas são realmente visando proteger o mercado interno, proteger os produtores, proteger a população, proteger a indústria. E não creio que isso vá promover recessão em absoluto. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, os caras são, são quase 400 milhões de habitantes, 300 e poucos milhões, uma economia pujante, tem tudo lá, tudo funciona, e essas medidas vocês tenham certeza que não foi tirada de um papel de pão, foi estudado, foi analisado, vocês sabem os nomes que estão ali cercando Donald Trump e seu governo, então são pessoas capacitadas que, com certeza, estão vendo nessas medidas uma melhora para a economia doméstica americana. Muito bem. Fabiano Rambo. Nessa questão, o senador tem toda a razão, e é justamente isso que Donald Trump está promovendo.
Porque antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha negociações bilaterais entre os partidos. Depois, com a Segunda Guerra, a gente fez uma nova composição, criou organismos de crédito, como a própria OMC, que muitas vezes tem decidido de maneira a privilegiar algumas economias e menos outras. Não se tem uma equidade, e nós temos que reconhecer isso. E aí, senador, seria uma iniciativa de Trump também buscar novamente uma reconstrução a esse bilateralismo? E uma outra situação que me chamou a atenção foi que ele impôs uma taxação de no mínimo 10% para o Brasil. De no mínimo 10%. Claro que tem a questão do aço, que é 25%, mas é a mesma taxa que foi colocada também à Argentina, que ideologicamente é muito mais próxima de Donald Trump. E eu gostaria do seu comentário sobre isso também, em virtude de que o senhor tem acompanhado de uma maneira muito próxima da família Bolsonaro, que é próxima a Donald Trump, essa discussão toda. Eu entendo, Fabiano, que o Donald Trump, na verdade, está fazendo um movimento anti-globalização. Porque, a princípio, teve uma febre no mundo inteiro. Globalização, todo mundo compra de todo mundo, todo mundo vende para todo mundo. Mas isso, de certa forma, existem artigos publicados, inclusive em jornais nacionais e internacionais, criticando a forma que o globalismo ele foi sendo implementado, a globalização, especialmente trades, comércio, etc. Porque muitas vezes destrói as economias locais, e é uma realidade, né? Por exemplo, quantas indústrias têxteis no nosso médio e alto vale fecharam e se mudaram para a China? Fábrica de brinquedos Estrela, que fez parte da infância de todos nós que somos contemporâneos, tirando o nosso decano Prisco Paraíso, meu amigo. Então, todos nós brincamos com brinquedos Estrela, que era feito aqui em São Paulo. Aonde é a fábrica da Estrela hoje? Nos Estados Unidos, na China. Então, a economia local, os pequenos comércios, as culturas, enfim, tudo isso foi muito impactado por esse, digamos assim, excesso de internacionalização da economia. Como tudo na vida, Fabiano, tem ônus e bônus. O ônus é que nós desindustrializamos, muitos países se desindustrializaram, e o Brasil é uma realidade disso. Nós também fomos nesse caminho. E o lado bom é que os produtos, como eles são produzidos com menores custos em outros países, Indonésia, Vietnã, China, Bangladesh, então o produto acaba chegando aqui na mão do brasileiro um pouco mais barato. Mesma coisa essas grandes varejistas, Shein, Shopee, também, que trazem produtos de lá, também desprestigiando o nosso comércio local, a nossa indústria local, e trazendo produtos direto da China e de outros países, colocando direto na casa do consumidor. Ele não precisa nem se deslocar, não precisa ir nem no comércio, não precisa nem sair de casa. Ele compra via internet e chega da China na porta dele. Então, eu acho que o Trump está fazendo realmente um movimento anti-globalização e revalorizar, reindustrializar, prestigiar a economia local, a economia americana. Muito bem, agora eu vou passar então para o Dom Schiavi. Dom, você aí na sequência a gente traz o Prisco. Vou liberar aqui, Dom, para você. Senador, primeiramente, boa tarde, decano, seja muito bem-vindo. Sempre uma honra sorver dessa sabedoria que logo mais vem ao ar aqui. Bom, vamos lá. Senador Jorge Seife, eu tenho inúmeras perguntas para fazer ao senhor. Porém, uma fonte muito segura relacionada à esplanada me relatou que hoje pela manhã o senhor estava em encontro e em conversa com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a pergunta que eu faço é: qual foi o motivo dessa reunião para todos os catarinenses, todos os nossos ouvintes também ficar a par? Ô, Dom, você está quase bem informado, quase. Porque a minha reunião está marcada para as 10h30 da manhã, por isso que eu vou ter que ficar aqui no máximo até as 10 horas com vocês, que em seguida, o presidente Bolsonaro, nós pedimos para ele atender a prefeitos e vereadores do nosso estado,
e também conversar um pouco sobre o futuro, conversar sobre Senado, conversar sobre deputados, conversar sobre política e, logicamente, comemorar com ele, né, ontem o arquivamento, né, parabenizá-lo pelo arquivamento desse processo absurdo que buscava prendê-lo porque ele é uma ameaça à democracia, porque fala de anistia em carro de som. Então, vou lá como a gente fala lá em Itajaí, vou dar um cheiro no Papi, que é um grande amigo, falamos diariamente, sempre estamos atualizando, falando de política catarinense, de política nacional, de estratégias no Senado, de orientações. Ele, na verdade, não é só meu padrinho político, mas é um amigo e um conselheiro. Então, estou sempre arrumando um motivo para tomar um café com ele, conhecer as novidades, ouvir dele alguma orientação, que é muito importante. E hoje também, levando prefeitos e vereadores que são do nosso, se eu não me engano, de Cunhaporã, e tem alguma outra cidade no Alto Vale. Tem aqui 7, 8 vereadores e prefeitos, que nós vamos levá-los para tirar uma foto com o nosso querido amigo Bolsonaro. Muito bem. Prisco Paraíso, seja bem-vindo. Muito bem. Cumprimentando o nosso querido amigo senador Jorge Seife, a quem quero muito bem, e também aos nossos amigos Almir, Rambo e Dom. Mas vamos lá. Uma pergunta que não quer calar, senador. Essa novela interminável, cujos capítulos, a sensação que dava é que já tinham se esgotado no ano passado, mas que agora retomaram em torno do seu julgamento. Eu não sei por que ele já não foi liquidado lá atrás, assim como houve a absolvição do Sérgio Moro, né? Mas, enfim, só que nas últimas semanas o senador tem sido cáustico, para usar um adjetivo leve, cáustico em relação aos ministros do Supremo e tal, e as informações que chegam é que talvez aquele acordo lá de trás já esteja comprometido. Então, gostaria de saber até que ponto efetivamente lhe preocupa a possibilidade da cassação do mandato. Prisco, muito bom falar com um amigo. Mas vamos lá. Há 3 novas diligências foram solicitadas pelo ministro relator Floriano Peixoto. Diligências essas do nosso Estado, reabrindo diligências, coletas de prova, o que não se vê em terceira instância nenhuma. Eu estou na última instância. Eu já estou na última instância de julgamento. Fui absolvido 3 vezes em Santa Catarina, né? 3 vezes 7-0. Então, a coligação Bora Trabalhar recorreu ao TSE. Então, o ministro relator, ele, uma vez que não tinham provas, todos vocês acompanharam, inclusive, a brilhante sustentação oral da minha advogada, Maria Cláudia Bucchianeri, o ministro relator inovou no direito. Ele fez o papel de advogado de acusação e pediu que fosse, de novo, notificados os aeródromos, helipontos, aeroportos, todos de Santa Catarina. Para vocês terem ideia. Se permitir, isso aí é só pro forma. A gente sabe que a decisão é política. Exatamente. A questão é o seguinte: querem ou não querem caçar Seife? Porque os tribunais superiores hoje no Brasil atuam politicamente. Rigores da lei para os conservadores e relaxamento para os esquerdistas. Prisco, eu creio que não tenho como me caçarem. Não tem prova. Voltaram 3 vezes de novo, porque isso já tinha sido pedido aqui em Santa Catarina. 3 vezes. Não vieram provas, não existe nada. O Seife não andou de avião, não teve abuso de poder econômico. Sua, então? Não está preocupado? A minha esperança é que não se condene ninguém sem prova nesse país por uma narrativa que não foi comprovada. Então, eu entendo que, independente de conversas que nós tivemos com vários representantes de vários poderes na República, acima de tudo, a minha inocência foi comprovada durante as investigações. Então, apesar do Ministério Público Eleitoral ter reiterado indícios de abuso e que levaria à cassação,
não é uma posição nova. Ele simplesmente, mesmo com essas 3 diligências que foram feitas em diversos helipontos, aeroportos e etc., mesmo assim, eles não mudaram o posicionamento dele. Nós já sabemos por quê. O senhor já deu a resposta. Justamente porque eu tenho um espectro, eu sou um cara incisivo, eu sou corajoso, eu não me amedronto, eu não sou covarde, eu vou para cima daquilo que eu acho, não só para vociferar minhas opiniões, mas como crítica para a melhoria da nossa democracia e melhoria dos julgamentos no Brasil. Eu não sou juiz, então eu posso criticar uma decisão de um juiz ou não posso? Se eu não posso, já não é mais democracia, é ditadura ou é democracia relativa que, dependendo da boca que fala, pode falar e dependendo da boca que fala, não pode falar. Entendeu? Então, Prisco, eu tenho a certeza que eu sei da minha inocência, porque eu sei que não promovi nada, não cometi nada. Segundo, as provas em Santa Catarina e agora solicitadas de diligência pelo Tribunal Superior Eleitoral vieram de novo com provas negativas, ou seja, reforço a minha inocência e todo o processo contra políticos hoje no Supremo ou no TSE, Prisco, são formas de você ficar quieto, de colocar na geladeira, de você não se manifestar, de você não entrar em conflito com eles. E, sinceramente, Santa Catarina não me elegeu para isso. Bolsonaro, lá atrás, quando me escolheu como uma pessoa fiel, corajosa, uma pessoa de princípio, uma pessoa que defenderia as bandeiras que nós defendemos, os valores que nós defendemos, não foi para eu me calar. Agora, tem coisa que é absurda, tem coisa que... Eu estava lá no TSE, no STF, no julgamento do presidente Bolsonaro, Prisco, só para que vocês tenham ideia, 100% dos advogados que fizeram sustentação oral pediram acesso às provas. Eles estão sendo acusados, estão sendo condenados e não tiveram acesso às provas. Isso é democracia? Isso é justiça? Então, se eu, como senador, vendo esses absurdos, não só contra o presidente Bolsonaro e seu entorno, mas contra os presos políticos de 8 de janeiro, se eu não usar a tribuna, porque eu sou parlamentar, é para falar, parlar, para a italianada do nosso estado de Santa Catarina, sabe, parlar é falar. Se eu não utilizar a minha principal prerrogativa para defender o que eu acredito e para me contrapor às injustiças que eu vejo no nosso Brasil, aí realmente eu acho que eu tenho que pedir para sair, voltar para a beira do cais e cuidar dos meus barcos de peixe. Então eu estou muito tranquilo, Prisco. Eu sei que eu sou inocente, não fiz nada, e as provas, de novo, pela 3ª vez, vieram negativas e não tem forma de falar assim, não, as provas vieram negativas, mas você é acusado. Eu acho que seria um absurdo muito grande contra mim. Ok. Agora eu gostaria de saber uma outra questão. O presidente Bolsonaro deu uma declaração que está repercutindo até hoje, quando recebeu algumas lideranças do PL, dizendo de que gostaria de ver João Rodrigues como candidato ao Senado e uma das 2 deputadas federais do PL. Né? Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre isso, porque João Rodrigues é o principal crítico hoje do governo Jorginho Melo, seu correligionário e também de Jair Bolsonaro. Prisco, as pessoas que conversam comigo sobre política, quando vêm me visitar no gabinete aqui, ou quando eu visito aí em Santa Catarina, de quinta a segunda, essa já era a minha opinião. Eu creio, posso estar equivocado, mas a minha leitura é de que João Rodrigues está tentando cacifar uma candidatura a governo do Estado, é um bom gestor, faz um bom trabalho em Chapecó, não por acaso foi reconduzido pela nossa população do Oeste, mas eu creio que Jorginho está voando e que Jorginho é imbatível. Só se Jorginho der uma tesoura voadora na mãe, furar o olho do gato, só se ele fizer algo muito absurdo, porque ele e sua equipe estão fazendo um trabalho que não era feito há 30, 40 anos no governo do estado de Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho, enquanto amigo, correligionário, senador e cidadão,
do grande governo de Jorginho Melo e sua equipe técnica. Então, a minha opinião sincera, Prisco, João vai tocar, lá na frente vai fazer pesquisa, vai ver que não dá para ele e vai falar, olha, o presidente Bolsonaro me pediu para eu ser senador, que precisa reforçar o time, e eu acho que essa que vai ser a atoada, porque João Rodrigues, hoje, indo para o enfrentamento com o Jorginho Melo, tudo bem, falta 1 ano e pouco, mas continuando tudo normal, sem nenhum acidente no trajeto, eu acho que é muito difícil do João Rodrigues conseguir ameaçar Jorginho Melo devido ao grande trabalho que ele está fazendo. Ou seja, a Carol Detone seria preterida, porque João e Jorginho já são do Oeste. Sem dúvida, não, eu não creio nisso. Primeiro que a vaga é majoritária, o Prisco. Você pode ter 2 senadores que moram no mesmo prédio na cidade de Balneário Camboriú. O que tem que é do Oeste, ou que é do Norte, ou que é do Litoral, ou que é do Sul? Eu não tenho essa leitura, porque Carol Detone hoje, e poxa, eu tenho vários amigos, a Júlia Zanata é minha amiga, o Daniel de Freitas é minha amiga, a Daniela Rainer é minha amiga, outras pessoas que querem vir a Senado são grandes amigos. Mas nós temos que usar meritocracia, Prisco. Quem foi a deputada federal mais votada por 2 vezes no estado de Santa Catarina? Carol Detone. Uma garota elegante, diplomata, capacitada, preparada, inteligente. Fez um brilhante trabalho na CCJ da Câmara. Aprovou a anistia que depois inventaram a comissão especial. Mas ela teve que, olha, um esforço sobre-humano. Conseguiu aprovar a anistia na CCJ, mostrando competência e poder de articulação e de diálogo. Alguém pode tirar a vaga de Carol Detone? Eu não entendo. Eu sou um soldado dela até o último dia, porque qualquer senador, outro nome, ok. Agora, Carol, para mim, é candidata naturalíssima a Senado pelo PL. Mas de 4 posições na majoritária, 3 para o Oeste? Mas qual o problema, Prisco? O senhor é um analista político. O trabalho do senador não tem a ver com região. Quem tem a ver com região é deputado estadual, é prefeito, é vereador. O senador faz lei para o Brasil e manda emenda para tudo que é lado do Estado. Mas eleitoralmente é importante cobrir o Estado na composição. Mas, veja, eu não entendo que o eleitor, na hora de votar, falar, Carol Detone é do Oeste e eu sou do Sul, vou votar no outro. Eu não creio nisso. Eu creio assim, quem é Carol Detone? Fez um bom trabalho? Traiu Bolsonaro? Traiu Santa Catarina? Meteu a mão no baleiro? Fez sem vergonhice? Não, é uma mulher guerreira, representa bem meu estado e vai me representar bem no Senado. E mete o 222 na urna e elege Carol Detone. Eu não entendo que as pessoas vão... O regionalismo é muito mais no deputado estadual, no vereador e no prefeito do que talvez até no deputado federal. Agora, eleição a Senado é majoritária. A majoritária independe das regiões. Então, eu creio sim que Carol, independente de João vir ou de João não vir, isso não é pretexto para tirar a candidatura de Carol Detone, que, repito, é uma brilhante deputada e vai ser uma grande senadora. Muito bem, obrigado, senador Jorge Seife, pela conversa com a gente aqui. Eu sei que o senhor tem um compromisso aí na sequência, então eu vou liberar a sua agenda. Teria várias outras perguntas para fazer aqui, mas é sempre um bom papo. Mas só para ilustrar a conversa e no sentido do que o senhor falou, nós já tivemos 2 senadores do Norte, por exemplo, Paulo Bauer e Luiz Henrique, né? Então já tivemos 2 senadores da mesma cidade, inclusive, né? Então, apenas para ilustrar. Mas, senador, muito obrigado pela sua participação. Estamos à disposição, torcendo para que o senhor consiga desenvolver aí o melhor trabalho possível no Senado, em Brasília, sempre pautado aí pelos interesses dos catarinenses. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Almir, muito obrigado. Fabiano, meu querido amigo Dom. Prisco Paraíso, meu irmão querido, um forte abraço. Me chame mais vezes para a gente responder essas perguntas todas aí. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Valeu. Falamos então com o senador Jorge Seife, diretamente de Brasília, e o Prisco conduziu muito bem, porque o nosso trabalho da imprensa é justamente esse, Prisco. É questionar, é perguntar, não é concordar.
E a sua dúvida, eu entendo ser legítima, a sua pergunta é legítima demais, até porque se a gente pensar em composição política, numa questão geográfica aqui de Santa Catarina, talvez o correto seria trazer aqui para o leste, para a ilha, para a capital, ou para o norte, enfim. Por um outro lado, o que o senador fala, na minha avaliação, também faz sentido, que, por exemplo, o cara não vai ver o CEP do senador, ele vai ver o trabalho. E Carol Detoni está muito bem cotada, assim, eu acho até que não há rejeição nenhuma contra ela ir para o Senado aqui em Santa Catarina. Agora, Prisco, é esperar o desenrolar desse desdobramento aí do João Rodrigues, né? Exatamente. Agora, o que me chamou a atenção na posição adotada pelo senador é que ele está apostando nessa composição. Se essa composição ocorrer, praticamente é uma eleição de duas candidaturas. Ou seja, Jorginho Melo com João Rodrigues no Senado, aí vai englobar PP, MDB, União, Podemos, PSD, PL, Republicanos, tudo. E na outra extremidade, uma candidatura da esquerda. O próprio deputado federal Pedro Kizai, diferentemente do que eu falei aqui na terça-feira, vai querer ficar na segurança de mais um mandato federal. Até porque levou uma surra de João Rodrigues em Chapecó e já está defendendo a candidatura, a terceira consecutiva de Décio Lima. Então, veja, nós teríamos, então, quem sabe, em 2026, as duas candidaturas que chegaram ao segundo turno. Porque lá em 22, nós tivemos só de candidato conservador 5. Né? Então, seria uma eleição polarizada e uma reeleição como foi a de 22. 80% dos votos. E nem sei se Décio Lima faz 30. Tenho dúvida se faz 25. Basta ver os números. Foram divulgados agora pela Genial Quest, mostrando a situação de Lula da Silva. E aqui é o estado mais conservador do país. De modo que esse é o primeiro aspecto. E para encerrar, Esperidião a mim, como é que fica? Porque Jair Bolsonaro o ignorou olimpicamente. Citou João e uma das duas deputadas federais do PL. Esperidião não vai ser candidato a vice de Jorginho Melo, já tendo sido governador 2 vezes, estando no segundo mandato de senador, além de 2 mandatos de prefeito da capital e alguns tantos de federal. Então, daqui a pouco, se for nesse diapasão, Esperidião a mim pode se aproximar de João Rodrigues. Daqui a pouco o MDB pode estar com o João Rodrigues também. E aí ele vai para a disputa. Porque talvez o União Brasil esteja com ele também, o Podemos. Então tem muita coisa para acontecer. Se o amigo me perguntar, Almir, se é provável uma polarização com 2 candidaturas no primeiro turno em Santa Catarina, eu não acredito. De modo que vamos observando, né? Muito bem. Dom Schiavi pediu a palavra. Eu vou fazer um intervalo rapidamente aqui na Jovem Pan News Criciúma e na Jovem Pan News Tubarão. Na internet nós continuamos e na sequência voltamos aí com o Dom Schiavi. Muito bem. De volta por aqui, Dom Schiavi, a palavra é sua. O decano deixou a bola quicando para mim, que seria o assunto que eu ia falar, a presença do Esperidião a mim amanhã em Joinville, lá na CIG, junto com várias lideranças do PP, para lançar 4 candidatos a deputado estadual e 2 a federal pelo PP. Lembrando que sem a federação ainda com a União Brasil. E nessa conjuntura, após a leitura de cenário que foi falado pelo senador Jorge Seife, eu acredito que bateu o martelo e o senador Esperidião Amin não vai a senador na próxima eleição e vai a deputado federal com o apoio do Ciro Nogueira, com o apoio de todos ali, num grande pacote. Porém, abre uma lacuna, né, para ele ir
o governo do estado também concorrendo. E tem uma foto que ilustra bem o que o Prisco acabou de falar. Eu estou com a foto na mão aqui. A fonte é a divulgação do UND, deixando bem claro. Tá aqui, ó. Para quem de casa consegue ver, será não? Então, sim, é o Amin do lado esquerdo, com a mesma camisa da feijoada, né? Mauro de Nadal, do MDB. Ao centro, João Rodrigues, PSD. E o Moacir Sopelsa, em evento lá em Concórdia, pertinho do Rambo. Então, será que teremos um desembarque do MDB do governo, né? E um apoio a Esperidião Amin para concorrer ao governo também? Lembrando que hoje está polarizado. É uma candidatura, ao meu ver, do Décio Lima contra no caso, do Jorginho Melo, após pesquisas, tudo, creio eu que o João Rodrigues vai emplacar esse discurso mesmo, ficará neutro, né, e tentará ir ao Senado ali com o apoio do governador, com o apoio também de Jair Messias Bolsonaro, de toda a base, né, no caso do catarinense. Porém, abre essa janela e Esperidião Amin tem voto, é consciente, é um cara muito hábil. Então, hoje, pelas movimentações a nível nacional, e eu vou citar uma de São Paulo, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, que saiu do PL e está no PP. E todos que estão migrando para o PP, eu estou acreditando e muito que vai vir uma conjuntura tão forte na próxima eleição que, ao invés da gente falar em João Rodrigues, nós vamos falar de Esperidião Amin concorrendo contra Jorginho Melo. Não digo que ganhará, mas que irá gerar muito trabalho ao governador, isso com certeza. Muito bem. Fabiano Rambo, você falava sobre a situação e a sua visão em relação a João Rodrigues, que é mais ou menos o que o senador Jorge Seife e o Prisco trouxeram aqui. Pois é, eu quero pegar alguns pontos. Primeiro sobre Pedro Xay. Vamos ver se ele vai cumprir a palavra e vai aposentar-se da vida pública. Essa é a grande pergunta. Porque já havia expectativa de que ele não fosse candidato na eleição de 2022, abrindo uma vaga, inclusive, para uma candidatura a deputado federal ou deputada federal para o PT, que talvez poderia ser a própria Luciane Carminati, pela proximidade geográfica, enfim, toda essa questão toda. Sobre João Rodrigues. João Rodrigues ontem se reuniu com lideranças do PSD aqui de Pinhalzinho e disse que quer um candidato a deputado estadual aqui do nosso município. Lembrando que Pinhalzinho já tem pelo menos 2 pré-candidaturas, a do próprio Fabiano da Luz, a do ex-prefeito Mário Afonso Sena e agora uma candidatura do PSD que está em fase de construção. João, entendo eu, está num momento de construir o partido e construir a base para a candidatura ao governo do estado, da qual ele diz que está firme, que ele está mantendo o seu ritmo de construção. E, neste contexto, o Prisco parece ter uma visão bem interessante. Por quê? Vamos lembrar do que nos disse terça-feira Pezente, do MDB, com relação à entrada do MDB no governo. Ele disse, olha, eu acho que nós poderíamos manter ali um apoio, apoiar, mas eu não senti uma firmeza no Pezente ao projeto de Jorginho. Da mesma forma, parte dos MDBistas também não estão firmes no projeto de Jorginho. A mesma coisa acontece com os progressistas, e não há dúvida que o fiel da balança para o PP estar ou com um ou com outro será Esperidião Amin. Os 3 deputados do PP, na LESC, já têm uma posição meio demarcada com João Rodrigues. Altair Silva já está definido. Esperidião Amin está aguardando o melhor convite. E eu creio que, e aí é um palpite, e o Prisco falou isso de uma maneira muito interessante, se Amin for candidato a deputado federal, ele leva pelo menos com ele mais 1 ou até 2, fortalecendo o Progressistas novamente. E eu aposto, junto com o Prisco, que esse será o caminho de Esperidião Amin, lembrando que Amin é o maior político na atualidade da história de Santa Catarina, porque nós não precisamos lembrar tudo o que ele foi, tudo o que ele fez, mas também já está com uma boa idade.
ele deve terminar o seu mandato próximo dos 80 anos. E creio que ele também já esteja em fase de preparação para a aposentadoria da vida pública. Muito bem. Prisco, eu queria te perguntar se... E nós temos outro candidato com chance de brigar pelo Senado, além desses três que nós apresentamos aqui. Senador Amin. Senador Amin pode ir para a reeleição de senador? Claro. Pode, né? O senador Amin, o João Rodrigues, a Carol Detoni. Teríamos outra alternativa que pode surgir, outra peça que pode pintar como um possível candidato ao Senado aí com chance de ganhar na próxima eleição, Prisco? Olha, eu te diria o seguinte, meu caro Almir. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem citado a deputada Júlia Zanato. Não vejo o menor sentido dessa candidatura ao Senado. Completamente despropositada. Tem que trabalhar para buscar a reeleição. E política tem fila. Não dá para ir para a janelinha de cara. Antes dela, tem Daniela Rainer, que já foi vice-governadora e é também deputada federal. Tem Daniel Freitas, que já está no segundo mandato. A própria Carol Detoni, que é o nome natural, entende? Então, mas são aquelas coisas de Jair Bolsonaro. Ele não impôs a candidatura de Jorge Seife, nenhuma crítica ao senador. Mas, à época, ele não tinha nada a ver com Santa Catarina. E Jorginho Melo teve que engolir a seco e tirar Kennedy Nunes, que já estava coligado pelo PTB, com ele, Jorginho do PL, ao Senado. E ficou sozinho, sem nenhuma coligação. Entende? Então, essa mania de Jair Bolsonaro de achar que pode indicar os candidatos ao Senado, seja lá de onde for. Né? Então, é isso. É isso. Eu não vejo nenhuma chance. Ah, mas se o João Rodrigues não for para o governo, ele vai numa candidatura solteira ao Senado? Duvido. Duvido, porque elegem os dois senadores que vão estar na chapa do 22, do Jorginho Melo, apoiado pelo Jair Bolsonaro, candidato ou não. E eu não tenho a menor dúvida que ele vai continuar inelegível. Entende? Então, o quadro é mais ou menos esse. Os nomes estão postos. Esperidião Amin, Carol Detoni e, circunstancialmente, João Rodrigues. São esses três. Ah, o Adriano Silva não vai sair, vai completar o mandato. Entende? Não. Então, nós temos aí 3 nomes para 2 vagas. Ah, mas o PT pode beliscar uma. 0 de chance. Mas 0 de chance. E tem também o aspecto, na eventualidade da cassação do mandato de Jorge Seife, que eu nunca acreditei lá no ano passado, mas que agora é um outro ano, é uma outra situação. Né? Se isso ocorre, para Jorginho Melo pode ser até uma boa, porque já bota a Carol Detoni agora e não fica tão congestionado para depois. Legal. Bom, Dom, eu quero resgatar aqui um assunto que o Jorge Seife falou com a gente lá no início, que é a questão da reciprocidade ali na questão da taxação do Donald Trump. O senador se posicionou a favor da reciprocidade. Mas tem uma ala do PL lá na Câmara Federal que está travando a pauta, que não quer votar isso, mas agora acho que até já foi superado já, né? O governo já conseguiu driblar essa trancada de pauta, digamos assim, porque eles querem pautar ali a questão da anistia. Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Porque me parece que pode custar caro se o PL ou a direita brasileira não quiser se posicionar, por exemplo, a favor do agronegócio, porque o principal afetado pela taxação do Donald Trump, mesmo levando em consideração que nós fomos o país com a menor taxação, de apenas 10%, o agronegócio brasileiro, que é um dos pilares da economia nossa, principalmente no que diz respeito à exportação, vai sofrer e isso vai ter um preço a se pagar. Você acha que é sábia a decisão do PL não atuar, assim como o senador Jorge Seife, a favor dessa reciprocidade? Dom, com você.
Bom, o que ocorre é que, vamos colocar entre aspas para o nosso ouvinte, né? É como se fosse uma greve da bancada da oposição para não aprovar nada enquanto não desengavetarem esse processo da anistia. A oposição, no caso ali, o PL, grande parte, né, dos outros partidos que fazem a composição da oposição ao governo federal, já está deixando bem claro que eles têm a maioria essa de votos, para poder aprovar a anistia. Então, hoje, não que o PL seja contra, não que os deputados que ainda não se manifestaram sejam contra, principalmente o agronegócio, grande parte do PL, grande parte da oposição em si, são da bancada da agricultura, fazem parte desse consenso também, ou foram eleitos, né, através também do agronegócio, que hoje é o nosso carro-chefe, digamos assim, do país. Temos indústrias, temos comércio, porém, hoje o commodities é o que é o nosso foguete, digamos assim, né? Então, eu acredito que é uma trucada, realmente, para que volte, nesse caso, vote, né, a questão da anistia e passe esse processo para que aí, em si, eles vão com muita força falando, como o senador Jorge Seife disse, né, a favor disso, que foi um equilíbrio, né? Lembrando que a China, no caso, sempre taxou, os Estados Unidos taxou, até o Brasil taxava antes também, e os Estados Unidos não taxava, e aí, por conta desse liberalismo, acabou perdendo muito dinheiro, muitos recursos, e precisa dar uma equilibrada no jogo. É ruim? É ruim. Porém, se fosse outro governo federal, deixando claro, creio eu que não passaríamos por essa situação. Com o atual inquilino da Esplanada, creio eu que ficou muito mais favorável. Aí o Almir vai me perguntar, tá, mas ele fez isso para a Argentina também, que é um amigo, né, um amigo de Trump? Sim, a questão da Argentina já é uma outra questão envolvendo a exportação. Nós temos aqui a maior exportação de ferro. O que o senador não falou, de aço, perdão, o que o senador não falou, que a maioria das construções dos Estados Unidos são feitas no modelo chamado steel frame, né, que é muito rápido ali, usando as bases, né, como aqui a gente usa o ferro em si para fazer o vergalhão, para fazer a coluna, né, das paredes. Nos Estados Unidos é erguido em modelo steel frame e aí é preenchido isso com vários tipos de cimento ou até aquela supercola ou espuma expansiva, em alguns casos, que é o steel frame em si ali. Então isso vai dar uma nivelada com relação ao mercado, o mercado esse chinês, teve Ford que foi para lá, teve Nike que foi para lá, e trazendo aqui também para o Brasil esse indispor por enquanto, e após a aprovação da anistia, creio eu, que aí passe muito mais ali os deputados e afins falando sobre essa questão e nivelando a questão Brasil e Estados Unidos, lembrando que nós temos Eduardo Bolsonaro morando nos Estados Unidos e nós temos um belo clamor nacional em apoio a Donald Trump. Então, isso pode ser fator crucial para uma outra decisão ou até mesmo para uma revogação dessa lei dos 10% agora de taxação. Muito bem. Fabiano Ramos, eu quero a sua opinião sobre isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente do amigo Dom, né? Porque, por exemplo, lá em 2020, no governo Bolsonaro, o Trump taxou o aço brasileiro. Teve uma sobretaxa em 2020 e Bolsonaro ficou pianinho. Pianinho não falou nada. Em relação a uma questão do equilíbrio na balança comercial, também não se justifica em relação ao Brasil, já que há um superávit na balança comercial dos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, o Brasil vende menos para os Estados Unidos do que compra. O Brasil compra muito mais do que o que vende para os Estados Unidos. Então, há um superávit comercial em favor do Estado americano. Então, não há a menor chance de ele justificar isso como uma forma de equilibrar. Essa balança pende para lá e positivamente para os Estados Unidos. Então, eu vejo, Fabiano, de um certo modo, assim, um pouco do que foi a campanha do Donald Trump, do nacionalismo, de defender a indústria, porém vejo também como um certo tiro no pé, porque ao proibir, ao dificultar a entrada de produtos que são essenciais, como o steel frame, lá nos Estados Unidos, para a economia americana, isso pode sim gerar uma recessão. E não sou eu que estou falando ou estou projetando. São os bancos americanos, são os especialistas americanos que prevê uma recessão econômica para esse ano ainda lá nos Estados Unidos. Mas você que é da área da economia pode falar melhor, Fabiano. Sem dúvida. Claro. Observação, Fabiano. Eu e o Almir, que divergimos tanto,
quero dizer que eu subscrevo integralmente o que ele colocou. E mais, Trump está fazendo tudo o que prometeu. Ele está falando para aquele americano tradicional lá de trás, zero globalismo, essas coisas todas. Agora, isso tudo, além de revelar uma incoerência de Jair Bolsonaro e dos conservadores, nesse momento em que Trump vai para cima, é também um risco, hein? Porque praticamente Lula da Silva está ficando sem apoio nenhum, sem sustentação nenhuma para uma recandidatura. Talvez o Trump possa dar aquele fôlego para ele enfrentar uma recandidatura. Fabiano. Bom, no mercado, o único partido é dinheiro. Ponto. Não existe partido nesse contexto. Trump é um personagem e ele sabe disso, porque a postura dele demonstra, senão ele não tinha colocado para o Brasil o mesmo percentual de tarifa do que para a Argentina, que ideologicamente é mais alinhado ao que pensa. Mas vamos pensar para nós, o que isso nos traz? Primeiro, que se nós estivéssemos aqui falando um trader, alguém que faz mediação para o Brasil e os Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte: é muito difícil vender para um americano. Por que é difícil? Porque ele diz quanto ele vai pagar, ele negocia tudo, é difícil. Então, toda situação gera uma oportunidade. Num primeiro momento, nós vamos ter alguns produtos que internamente vão ter uma queda no seu preço. Vamos pegar o aço. Tende a haver até uma certa queda no preço, até que o mercado se ajuste e nós vamos buscar outro lugar para vender esse aço. O mercado ele funciona deste jeito. Para os Estados Unidos, haverá o efeito colateral da inflação e, num curto prazo, uma certa melhora na condição para aquela indústria, mas depois o desemprego, a história econômica mostra isso. Não é teoria, é história, não é falácia. E o jogo que Donald Trump faz do ponto de vista econômico é muito perigoso, porque ele pode jogar o mundo todo comercialmente contra ele. Porém, há um fator que devemos levar em consideração, que é a renegociação. Talvez seja isso que Trump especificamente esteja buscando, e eu já falei sobre isto. É negociar uma situação de aço ou de exportação do Brasil, é negociar para que as empresas que estão na China voltem aos Estados Unidos. É este tipo de situação que corremos o risco especificamente de ter como efeito benéfico para os americanos na política trumpista. Entretanto, da forma que está assim constituída, tende a ser muito mais maléfica, porque, explico, não é quem vende que paga o imposto, é quem compra. Fica caro para quem compra, não é para quem vende. Então, é uma situação muito clara de explicar e os americanos, por si só, vão fazer a pressão por uma mudança. Pode falar, Príncipe, para a gente encerrar. Almir, tenho 2 minutinhos para dar o arremate? 1 minuto e meio. Muito bem. Vamos ao tema nacional, muito interessante, que aqui está. Moraes rejeita pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro. Veja, quem fez essa solicitação? A vereadora do PT do Recife, capital pernambucana, Liane Cirne. Essa vereadora pediu a prisão de Bolsonaro porque ele está programando para Paulista, no domingo, uma manifestação pela anistia. E como é quem está convocando e organizando, deve ser preso. Mas então não se tem liberdade de expressão? Não se tem liberdade de mobilização, de manifestação? Mas o mais grave, e aí que entra a calhordice e a cretinice, é o cidadão mandar isso para a PGR, perguntando o que ela acha. Isso era para arquivar sumariamente. E a PGR, claro que se manifestou contra a prisão, e ele agora acolheu a decisão da PGR. Ora,
E aí, nesse meio tempo, chega uma notícia muito interessante, que merece reflexão, que é a seguinte: mulher de Moraes foi contratada por Banco Master, com 7,6 bilhões de reais em papéis com vencimento entre janeiro e junho de 25, a instituição financeira negocia a venda para o BRB, um banco público. Qual é esse banco? É o Banco Regional de Brasília. O escritório Barsi de Moraes é quem trabalha nesse caso. E quem participa desse escritório de advocacia, Viviane Barsi de Moraes, mulher do atual ministro Alexandre de Moraes, e seus 2 filhos, Juliana e Alexandre. Quer dizer, aonde é que nós estamos? Ele agora mandou prender o sobrinho do Bolsonaro. E agora a PF está investigando aquele cidadão que trabalhou para ele, porque fez algumas revelações que o desagradaram. E mais do que isso, 3 juízes, desembargadores de São Paulo, que atuavam com ele, saíram. Então, veja que a situação pode estar apertando um pouquinho para ele, mas, ao mesmo tempo, ele não baixa a crista, não. Ele vai e enfrenta. Ou seja, é o Brasil mercê do comportamento de um desatinado que tem o apoio dos seus 10 ministros, colegas do STF. Eles são tão responsáveis pelas arbitrariedades de Alexandre de Moraes quanto ele próprio. Porque coniventes e porque consentiram. Muito bem, assim encerramos o debate por Santa Catarina desta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou. Na terça-feira a gente volta com o debate por Santa Catarina. Até lá.